Além da taxa de desemprego alta, nesta semana o Brasil também apresentou deflação. Sobre o cenário econômico do país, nós vamos conversar agora com a economista Jamile Soares. Boa noite, Jamile, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos atender. E vamos tentar entender esses números, eu vou acrescentar mais um aqui, quase 900 mil pessoas a mais em busca de trabalho. Na tua avaliação, Jamile, esse número tende a ser maior ainda, tendo em vista que esse recorte do IBGE é uma pesquisa trimestral, a gente ainda tem outro trimestre pela frente? Boa noite, pessoal. Obrigada, pelo convite para a gente falar sobre esse assunto tão importante aqui. Infelizmente, esse número tende sim a ser maior, Isso aí devido às dificuldades que a pandemia trouxe para todo o setor econômico, vários setores econômicos, e que para o mercado em geral, E aí a gente vê que várias empresas, a gente tem muita empresa que está com uma necessidade muito grande de se readequarem, frente a esse cenário de crise. Então, a gente tem aqui um cenário que muitas empresas elas estão precisando se readequar e ainda cortando custos, muitas delas fechando as portas mesmo, e ainda demitindo os trabalhadores, Quais os setores, Jamile, mais afetados nessa pandemia com desemprego? Os setores mais afetados que a gente pôde perceber aqui foram os setores de serviço e os de comércio. Dentro dos setores de serviço, a gente pode ver aqui bastante o grupo de alojamentos e alimentações, que na verdade também reflete muito a parte do turismo, que foi extremamente muito afetada, em diversos lugares do mundo, Então, não só aqui no Brasil, mas a gente tem muito disso, assim, no turismo, no entretenimento, os bares, a hotelaria, Então, e também a parte de comércio, o varejo, as indústrias também foram afetadas em algum grau, mas mais os serviços e o comércio. Janile, bom, a gente tem que entender que nós temos uma crise no Brasil, mas temos também uma crise mundial. O governo federal lançou algumas medidas para tentar evitar que as pessoas perdessem o emprego. A gente teve flexibilização de contratos de trabalho, entre outros processos que vieram para aliviar essa situação de crise. Na tua concepção, já dá para a gente ver um efeito dessas medidas do governo? Surtiu algum efeito nesse recorte do IBGE? Ou a gente está enfrentando uma crise mundial e fica difícil da gente mensurar nesse momento? Nesse momento a gente está trabalhando, não só os economistas, mas todos os setores, a gente está trabalhando no curtíssimo prazo, Então, uma notícia que hoje um cenário que hoje está desse jeito, amanhã pode ser que mude, Porque qualquer notícia é importante nesse momento. Mas, em relação ao desemprego e as medidas do governo, acredito muito que os números que a gente tem aqui do CAGED, a gente teve os números ali de janeiro a abril, Se a gente for comparar, por exemplo, abril desse ano com abril do ano passado, a gente teve, assim, em torno de mais de 10% de um aumento nos desligamentos das empresas, Só que isso aí não é um percentual tão grande que poderia ter representado nesse momento. O que mais pesou agora, que eu acredito que tenha sido, foi a parte que não teve contratação. Então, a gente teve uma queda muito grande também, muito acentuada nas contratações. Então, por isso que teve que a gente está sentindo mais, que o brasileiro está sentindo mais nos dados. E poderia, sim, ter sido muito pior se a gente não tivesse essas medidas do governo. Sim. Não tenha dúvida. Janile, mais uma pergunta importante, até para esclarecer essa informação para o nosso telespectador. O Brasil apresentou, nesse último mês, deflação. Ao contrário de inflação, é uma deflação. O que você pode explicar de forma didática para os nossos telespectadores o que é deflação?
Pois bem, a deflação, como já dito, né, é o contrário de uma inflação. A inflação e a deflação, elas são regidas pela oferta e pela demanda, né? A oferta de bens e serviços e a procura, a demanda é a procura de bens e serviços no mercado. Com a pandemia, o que está acontecendo? As pessoas estão sem renda, não sabem como é que vai ser o dia de amanhã também, então elas têm procurado menos bens, serviços, adquirir alguma coisa e contratar serviços. E isso acaba gerando uma oferta maior no mercado. Ou seja, acaba que o pessoal, né, na concorrência, acaba diminuindo o preço, reduzindo o preço para poder ter cliente, né? Didaticamente, seria isso em termos gerais. Porque o que nós vimos aqui, principalmente no início da pandemia, foi uma alta de preço em vários setores, né? Uma correria desenfreada, e agora a gente está apresentando, na verdade, vamos traduzir, se é assim que eu posso fazer, Janile, é uma redução de preços, os preços estão caindo, é isso? A gente tem, né, dentro dos dados que foram apresentados pelo IBGE, a gente tem uma cesta enorme de produtos, né? No início da pandemia, ocorreu aquele efeito manada, todo mundo indo para o supermercado, comprando. Naqueles dias teve, inclusive até os mercados tiveram um grande resultado, né, no setor de alimentação ali nos mercados. Mas o que acontece também é que a gente tem uma queda agora nos preços, né? Só que essa queda, ela não está representando uma coisa muito boa no momento, né? Sim, porque o Brasil está com a economia, todo mundo está com a economia em frangalhos, bastante fraca, e está caindo o preço porque ninguém compra, né? E isso é que é o grande problema. Exatamente. Se os preços caem muito, né, isso significa, tá refletindo essa coisa, que o pessoal não está com renda para comprar, não está podendo comprar no momento, e aí isso aí gera todo um efeito dominó, né, no ecossistema, né? E no final acaba gerando desemprego, que é isso que a gente estava falando agora. A gente pode ver essa realidade, Bogado e Janile, nos postos de gasolina, né? Aqui, pela BR-116, trafeguei por alguns postos, eu percebi algumas bombas fechadas, lacradas na tarde, com um cadeado, ou seja, bombas que não estavam sendo utilizadas, e um número menor de funcionários, de frentistas atendendo. A gasolina, nesse mês, também puxou essa inflação para baixo, e a gente pode ver esse reflexo disso que a gente estava falando, da deflação, já nos postos de gasolina, por exemplo? Até para completar, a Petrobras anunciou um aumento de 10% e não foi para a bomba, né? Exatamente. Nesse mês, né, assim como no mês anterior, também a gasolina e todo o grupo de combustíveis ali puxou muito, sim, né, teve uma representatividade muito grande dentro do IPCA, né, dessa deflação que a gente está falando. A gasolina, ela já são 4 ou 5 aumentos que a Petrobras, né, repassou esse aumento para o consumidor, para o consumidor não, para os postos, né, mas a gente não sente ainda porque não chegou ainda para o consumidor, né. E outro reflexo bem importante, no geral, os preços eles estão mais baixos dos combustíveis, né, isso entra o etanol, o diesel, o gás veicular também. E a outra coisa que é importante aqui, né, que são dois fatores que a gente tem. A gente tem a parte que é da oferta e a procura, realmente, né, com o isolamento social, as pessoas estão mais em casa, saem menos, utilizam menos os seus veículos, então realmente tem esse fator importante, né, no preço da gasolina. E o outro fator importante também da Petrobras ter passado esses aumentos para os postos é que o preço do petróleo no exterior ele já está demonstrando um aumento, né? Já está se recuperando o preço do petróleo, né? Que a gente chegou a ver aí o barril do petróleo a $25, né? Então, agora já tá se recuperando esse preço também. E isso é um fator bem importante que pode ser um ponto a se levar em consideração na retomada, né, da economia, né, aqui no Brasil, né? O preço dos combustíveis, tanto pela retomada no exterior do preço do petróleo, quanto a oferta e a procura, né? A procura maior, assim, que a gente tiver uma retomada mais robusta, né, da economia.
Janile, para a gente fechar, ao contrário da gasolina, a gente teve uma alta no grupo da alimentação, no grupo de alimentação, que aumentou 0,46%. Isso é efeito da pandemia ou também está relacionado à quebra de safra de alguns produtos? Aqui a gente comentava informalmente, por exemplo, o pinhão, que é tão tradicional aqui no Rio Grande do Sul, no inverno, tá caro, porque a gente teve ali uma safra que não foi das melhores. Tem esse tipo de relação? É pandemia, é quebra de safra, é tudo junto? Eu diria que é tudo junto, né? A gente tem aí sobre a alimentação em si, a gente tem sim um aumento, mas esse aumento deu uma desacelerada, porque no mês passado, no mês anterior, teve um aumento muito maior do preço da alimentação, né? E o que acontece? As pessoas estão ficando mais em casa, elas estão pedindo mais lanches no delivery, elas estão pedindo mais, comprando mais no supermercado para fazer em casa. Por exemplo, a cebola teve um aumento muito expressivo dentro da cesta de produtos alimentícios, né? Então, isso é bem coisa de quem está cozinhando em casa, por exemplo, né? Mas a safra, a estiagem, tudo isso tem sim influência, né? De certa forma, em algum grau, acaba influenciando sim, né? A gente pode ver também, principalmente ali em dezembro, que teve também a questão da estiagem com o preço da carne, né? Então, isso aí também tem alguma influência. Mas, por enquanto, o que mais influencia, acredito que seja a questão da pandemia mesmo, a oferta e procura, e o pessoal está fazendo alimentação em casa. Perfeito, Janile. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Janile Soares, economista, dando uma dica de como está o mercado, o desemprego e também a questão da deflação. Uma boa noite, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, boa noite a todos.